Voltando ali para o Ocidente, século XIV mais ou menos, a gente vai perceber uma mudança de paradigma nesse processo de desenvolvimento, que é o foco do problema passando do problema de quadraturas para o problema de cálculo de áreas para questões relacionadas ao movimento. E nesse sentido aparece um personagem importante chamado William Heytesbury, que vai propor o problema de, dado um corpo que se move com o que ele chamava de aceleração uniforme, encontrar a distância percorrida por esse corpo, bem como a velocidade em cada instante do trajeto. Questões que hoje, né, são vistas claramente como problemas de cálculo de primitivas de funções. Né? E, e esses estudos de Heytesbury chegaram até Paris, onde havia um matemático também bastante proeminente chamado Niccolò Oresme, que também trouxe umas contribuições muito interessantes, e dentre elas uma ideia uma conclusão de Oresme foi a seguinte: imagine que em cada instante de um certo percurso, percorrido por um determinado corpo, em cada instante representamos a velocidade desse corpo por uma linha vertical, cujo comprimento é dado exatamente pela velocidade naquele instante. Se nós olharmos para cada uma dessas linhas verticais como se fossem os indivisíveis de Arquimedes e colarmos todas essas linhas juntos, nós teremos configurado uma região no plano, formada por cada uma desses segmentos verticais. Essa região no plano, a configuração total dessa região, como Oresme chamava, ou seja, a área dessa região, coincidirá exatamente com a distância percorrida. E nesse momento nós temos o nascimento do que a gente conhece como cinemática, ou estudo do movimento. A partir de Oresme, essas questões relacionadas ao movimento e questões envolvendo astronomia começaram a estimular o desenvolvimento dessas ideias. A ideia do cálculo de áreas começou a ganhar uma interseção cada vez maior com o estudo do movimento, e passando aí por nomes importantes como Johannes Kepler, né, que foi grandioso em suas contribuições para a astronomia, inclusive foi quem introduziu o termo infinitésimo pela primeira vez, e outros nomes importantes como Cavalieri e Torricelli, ambos discípulos de Galileu, e nomes como Pierre Fermat, John Wallis. Isso aí a gente já está falando de séculos XVI, XVII, e culminando aí no século XVII com um inglês chamado Isaac Barrow, que vai produzir uma espécie de compilação, vai escrever uma obra trazendo, ou resumindo, né, tudo que tinha sido desenvolvido em termos das ideias de cálculo recém, né, desenvolvidas aí na primeira metade do século XVII. Mas talvez a principal obra de Isaac Barrow, a principal contribuição de Isaac Barrow tenha sido evidenciada por meio do seu aluno mais proeminente, que foi Isaac Newton. Isaac Newton foi aluno de Isaac Barrow, e ele entra nesse contexto, né? Como nós sabemos, Isaac Newton, junto com Leibniz, os dois principais nomes no que se refere ao desenvolvimento do cálculo diferencial, da noção de derivada, mas Newton também trabalhou muito nessa questão do desenvolvimento das integrais, que até então não tinha recebido esse nome ainda. E basicamente a ideia de Newton, né, como outros também que já vinham se preocupando, né, com o cálculo de áreas de regiões desse tipo. Quer dizer, são regiões que são delimitadas por cima por uma curva, por baixo por uma linha horizontal e lateralmente por duas linhas verticais. A preocupação de estudar áreas de regiões desse tipo já tinha se mostrado muito importante na hora de estudar movimentos. E uma sacada de Newton foi olhar para essas áreas como variáveis. E ele fazia isso assim, ele fixava essa linha vertical à esquerda e deixava a linha vertical à direita variando. Né? E essa ideia, né, de trabalhar com essas áreas variáveis levou Newton à formulação do que hoje nós conhecemos como Teorema Fundamental do Cálculo, que faz a relação entre esse tipo de áreas e as inversas de derivadas. E, bom, já mencionei aqui Leibniz, né? Ele teve uma contribuição
enorme também nesse processo de desenvolvimento da integral, e talvez a maior contribuição de Leibniz tenha sido no sentido da notação. Para Leibniz, que era muito mais filósofo do que matemático, ele olhava, por exemplo, para uma curva como um polígono de infinitos lados. Então, para Leibniz, um círculo era um polígono regular com infinitos lados. Isso, do ponto de vista matemático, é difícil de se definir formalmente, mas do ponto de vista filosófico, para Leibniz está tudo certo. E, nesse sentido, quando Leibniz queria, por exemplo, calcular a área de uma região desse tipo, qual era o raciocínio dele? O raciocínio dele era o seguinte: eu vou calcular a área dessa região dividindo essa região nos indivisíveis ou nos infinitésimos. Né? Então eu vou olhar para essa região como composta de retângulos infinitesimais, retângulos cuja base é muito fininha, tão fininha quanto os indivisíveis de Arquimedes. E essa base ele representava com a notação dx, um d minúsculo seguido do x. E o que para ele significava isso? Dx significava a diferença entre duas abscissas sucessivas. Então, na cabeça de Leibniz é assim: você pega uma abscissa e pega a que vem imediatamente depois, faz a diferença entre elas, isso é o dx. O grande problema é que a gente não consegue dizer quem é a abscissa que veio, quem é o ponto que veio imediatamente depois de um outro ponto da reta. Né? Não dá pra gente falar isso. Mas, do ponto de vista filosófico, a ideia de Leibniz era essa. Então, ele, a partir desses infinitésimos dx, olhando para esses infinitésimos como base de um retângulo infinitesimal, ele multiplicava esse dx pelo y, que era a ordenada da curva, e somava essas áreas desses retângulos infinitesimais para obter a área da região inteira. Para representar essa soma das áreas dos retângulos infinitesimais, ele usava um S alongado. O D ele usava a letra D como abreviação da palavra diferença em latim, e o S, pela mesma razão, ele usava porque era a primeira letra da palavra soma também em latim. Com isso, ele apareceu com essa notação aqui: a soma de y dx, que são as áreas dos retângulos infinitesimais. A hora que eu somo as áreas de cada uma das tirinhas, eu obtenho a área da região inteira. E como já vinha sendo destacado a relação entre essas áreas e as antiderivadas, a gente obtinha aí um método, né, ainda carecendo muito de rigor matemático, para cálculo de integrais de funções. Bom, mas afinal de contas, quando é que a gente passou a usar esse termo integral? O termo integral ele foi utilizado pela primeira vez por um matemático chamado Johann Bernoulli. Né? Na verdade, foi publicado pela primeira vez por seu irmão mais velho, Jacob Bernoulli. A família Bernoulli é uma família repleta de matemáticos. E a partir desse momento, a palavra integral foi consagrada na matemática como representando esse tipo de coisa, assim como a notação, né? Esse S alongado, essa cobrinha aqui, também foi consagrada como a notação tradicional para esse objeto matemático. E a partir de então o trabalho foi de uma busca por uma formalização. Né? A gente na matemática não conseguia dizer direito o que era o infinitésimo do Leibniz, o que é o dx. Né? Então, numa busca de formalizar essas ideias sem ter que apelar para conceitos filosóficos que não têm muito espaço do ponto de vista de se descrever formalmente essas ideias, é que surgem aí uma porção de matemáticos aí nos séculos XVIII e XIX cuja busca era de se dar um tratamento mais formal e rigoroso para o conceito de integral. Nesse contexto, a gente pode destacar nomes importantes como Euler, né, um dos grandes matemáticos da história, e outros como Fourier, Cauchy, Dirichlet, Riemann, que vão, né, cada um dando a sua contribuição, até que nesse processo a gente tem, até para tentar satisfazer a essa necessidade de desenvolvimento do conceito de limite, que vai, no fim das contas, culminar com aquela definiçãozinha, né, que basicamente consiste em tentar descrever, em termos de uma linguagem matemática bem definida,
a história dos infinésimos de Leibniz. Então, a hora que a gente pega e multiplica esse f de ci por ΔXi, o que a gente está fazendo é, e soma isso, né? Tem um somatório aqui, a gente está somando áreas de retângulos. O papel desse limite que aparece aqui é o de transformar esses retângulos, que são retângulos no sentido usual, nos retângulos infinitesimais de Leibniz. Então, o esforço aqui nada mais é do que traduzir aquela ideia que funcionava, mas carecia de rigor, numa linguagem mais rigorosa do ponto de vista matemático. Então, resumindo, integral definida significa basicamente área abaixo de uma certa curva, né? E isso ganha a sua relação com a ideia de antiderivada ou do processo inverso de derivada quando a gente olha para o chamado teorema fundamental do cálculo que relaciona essas coisas. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.